Pois é, pessoal, chegou a vez da Halo de lançar os seus Open-Ears. Nesse caso aqui, o modelo Air Free. Para você que não tá ligado, um Open-Ear é um fone que não vai necessariamente entrar na sua orelha. Lá ele. Pelo formato que ele tem, você já entende que ele fica aqui igual um piercing, tá ligado? Pendurado ali na lateral da sua orelhinha. Sem risco de cair normalmente, tá? A gente vai testar nesse modelo aqui, mas os que já passaram no canal não deram problema nenhum nesse sentido. Esse modelinho aqui da Halo vai contar com um driver de 11mm e um som espacial que eles falam aqui nas especificações que é em 360. Ele também vai contar com uma redução via inteligência artificial nas suas chamadas. A versão do Bluetooth é 5.4 e ele tem até 28 horas de autonomia. Uma coisa interessante aqui também da caixa que a gente consegue ver é que rola um visor aqui do lado externo, que apesar de uma coisa um pouco básica, é um jeito legal de mostrar quanto de bateria a gente ainda tem no fone. E eu falei aqui, né, da bateria de 28 horas, mas é sempre bom deixar claro que nesse tipo de fone aqui, a gente tem uma case que serve para você carregar o fone. Então, para cada carga, você tem até 5 horas de música e depois você tem que deixar aqui na case para ele poder, né, restabelecer a bateria e você chega até no máximo 28 horas. Vou dar uma olhada aqui no conteúdo da caixa. Pequeno unboxing experience, cartãozinho aqui na língua que todo mundo vai entender. Realmente não podia botar o negócio pelo menos em inglês, mas beleza, faz parte. Temos aqui a caixinha. O tamanho me parece uma coisa aqui standard. Parte de cima brilhante, parte de baixo num plástico fosco. Não parece ter nenhum botão aqui exterior. A gente tem um logo da Halo aqui na frente, não, em cima. É só em cima, não tem nada aqui na frente não. Bem discreto inclusive, apesar da parte de cima ser brilhante, tá? Podia ser tudo fosco, mas beleza. A única entrada aqui externa é para você carregar via USB tipo C. E temos aqui os nossos Air Free. Fora isso, no conteúdo da caixa, só o cabo carregador e o manualzinho de instrução. Inclusive, bem legal essa animaçãozinha aqui, ó, com a carga do fone. Eu abri aqui ainda agora, tirei aquele plástico para eles começarem a pegar um pouco de carga, ó. Bem bacana, cara. É uma coisa simples, mas que faz uma pequena diferença ali na experiência do usuário. E os fones em si têm um tamanho bem padrão para um outro modelo que a gente viu aqui recentemente da QCY. Nada de muito diferente. Só dá para ver que as saídas aqui de áudio, elas não são, tipo, sei lá, não tem o mesmo design das concorrentes no sentido de jogar o som com mais precisão ali para dentro da orelha. Mas pode ser que não faça diferença, né? Vamos ver. Estamos aqui para testar, não é mesmo? Inclusive já apareceu aqui no meu celular, nem precisei botar no Bluetooth, tá? Tava só com o aplicativo da Halo aberto, ele já detectou automaticamente. E assim que ele conectar, já rola uma atualização aqui de firmware. Vamos fazer para não perder aqui, né, nenhuma melhora, nenhuma novidade, e aí a gente já volta aqui pro vídeo com os testes. Vamos lá, pessoal. Atualização feita. Na primeira página aqui a gente tem um resumo com relação às baterias individualmente. Eles também colocaram aqui a opção para você ligar e desligar o modo de jogo, que deve provavelmente reduzir a sua latência. Além do mais, tem uma segunda opção aqui, som à prova de vazamento. É um pouco esquisito, mas deve ser traduzido isso daqui, né? Talvez algum esforço ali do fone para tentar reduzir ruído externo, que eu acho bem complicado, mas beleza, né? Legal que pensaram em botar essa opção aqui. Além disso, a gente vê aqui na opção de som, você consegue mudar entre os tipos de equalização. Eu testei isso daqui recentemente, cara, eu não gostei das pré-equalizações da Halo nesse sentido, tá? De toda forma, eu vou acabar testando aqui só no modo standard para evitar me decepcionar. E por último, nas configurações, vocês conseguem personalizar os comandos que vocês conseguem dar ali em cada lado. E se a gente for mais para baixo aqui, vocês também conseguem localizar os fones, se tiver no alcance do Bluetooth do celular, atualizar o firmware e mais definições. Vocês só conseguem restaurar aqui as configurações de fábrica e ver as informações do dispositivo. Vamos lá então para o mais importante, que é botar a criança para chorar. Vai ficar estiloso no ouvido do papai? Ó, bacana, legal. Vamos ver se é firme aqui, ó. Firme. Não cai, só fico com medo dele ir um pouco para cima e um pouco para baixo. Mas isso aí é o menor dos problemas, né? Já que ele tá realmente apontado aqui para dentro da orelha. Vamos lá, devidamente conectado, vou jogar o som aqui para 50%. Começar com o rock, nada de muito grave para não botar muita pressão logo no início. Vamos assim pelo menos conseguir avaliar médio grave, médio, agudo e por aí vai. Vamos lá. Um som discreto, tá? Em 50%. Bem discreto. Mas legal, encorpado até. Essa música começa com uma guitarra, então tá legal. Tô tentando ajustar aqui pra ver se de repente a posição melhora, né? Como que o som chega. É. Legal, mas bem discreto. Vamos aumentar aqui pra 75%, 80%.
Ele continua um som discreto, mas legal até, tá? Eu tô curioso pra quando o som for entrar forte aqui na música, ver como é que ele vai reagir. E pra quem tem curiosidade, a primeira música do teste aqui, ó, é Curses, do Bullets for My Valentine. É por isso que demora pra chegar a parte boa, né? De testar no fone aqui, no caso. E vai chegar agora, vamos ver. Legal, cara. Não entregou, assim, tudo que a gente tá acostumado em fones normais, que é uma coisa óbvia, já que é um fone aberto, mas tá bem legal o que ele conseguiu entregar aqui. Vamos lá, então, testar no grave, já que já passou bem aqui no teste de médio e médio grave. Continuando aqui 80%. A espacialidade do fone realmente é boa, tá? Eles botam aqui o áudio em 360 e é bem legal, dá pra sentir essa diferença. Olha, um grave que é, tipo assim, pra esse tipo de fone é até bacana, legal. Vou aumentar aqui e jogar em 100 logo? Vamos ver. Tô no máximo aqui, o som não tá estourado, ele tá num volume muito bem adequado assim, tá ligado? Eu ainda tenho a percepção do exterior, então pra quem vai fazer esporte tá excelente e ele não deixa passar nada, cara. Legal. Vamos mudar de música aqui. A sensação que ele me dá, e eu tenho aqui os óculos da Meta, né? Eu sempre acabo trazendo esse tipo de produto na hora de comparar esses fones open-ears, esses tipos de fones open-ears, né, no caso. E assim, esse daqui tá pro preço que ele é vendido, R$160, tá me surpreendendo legal. Olha, a sensação dessa parte de grave, ela é muito diferente aqui no Airfree. Porque você sente que o grave tá ali, mas você não sente a batida dele, né? Já que não é um fone intra-auricular, é como se você sentisse um fone intra-auricular meio que um pouco afastado, assim, sabe? Quando ele tá com a borracha que não tá legal? E vivo falando pra vocês aqui que é importante você trocar de borracha se você não tá confortável com o fone intra-auricular. É essa a sensação que esse fone consegue causar. E é impressionante, porque nesse tipo de modelo aqui, você não tá acostumado nem sequer esperar um grave dele. E o mais impressionante ainda é a Halo conseguir trazer esse modelo por R$160. Normalmente R$160 num preço final, tá? Eu tô realmente chocado. É um tipo de fone de ouvido que não é pra todo mundo. Eu acabei comentando aqui com vocês. Ele é voltado para pessoas que vão ali de repente fazer um esporte, praticar um esporte tipo corrida ou ciclismo. E quando você vai se exercitar na rua, é importante que você tenha essa noção de espacialidade. Você tem que estar atento ao carro que tá vindo, ao caminhão que tá passando, a bicicleta que pode passar na sua frente, enfim, isso é importante e esse fone aqui responde perfeitamente a essa necessidade. Eu até comentei com vocês aqui que não é só para pessoas que praticam esporte, né? Eu tenho uma amiga que ela usa um fone desse tipo porque ela fica sozinha em casa com o bebê o dia todo e ela precisa, né, tá atenta ao que o bebê tá fazendo. Então, olha, por R$160 ele responde perfeitamente aos critérios. Se você tá com um budget muito apertado e você tá procurando esse tipo de fone aqui, eu acho que não tem indicação melhor, na boa. Eu fico até balançado com os modelos que foram testados aqui da QCY não tem muito tempo. Principalmente por conta dessa questão do preço. Tá muito acessível, de verdade. No que diz respeito à parte de equalização, só preciso deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês, tá? Eu comentei sobre o grave, que tá ali, mas você não consegue sentir. Falei sobre os médios, falei sobre os médios graves. Os agudos, eles acabam se sobressaindo um pouco mais, mas sem aqueles picos que chegam a causar uma fadiga sonora, que é um termo que eu gosto de usar aqui no canal o tempo todo, porque é a sensação que me causa pessoalmente. Só que eu quero que você entenda que não adianta comprar um fone open-ear e esperar uma batida grave imensa na sua orelha, tá? Ele entrega mais do que você tá acostumado, mas nunca vai chegar aos pés de um intra-auricular. Se você é uma pessoa que curte muito grave e você tá procurando um fone para praticar esporte, eu acho melhor você caçar um outro modelo, porque esse daqui não vai ser para você. Agora, se você quer um fone que vai entregar por R$160 uma experiência excelente no open-ear, dá para botar minha mão no fogo que esse fone aqui vai cumprir as necessidades daquilo que você está precisando, com certeza. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar um like por aqui e se inscrever no canal para não perder nenhum outro conteúdo. E apesar desse fone estar uma pechincha, quando você quiser economizar, você pode seguir os grupos de venda do canal, seja no WhatsApp ou no Telegram, assim você fica por dentro de todas as promoções e também de cupons de descontos. Além do mais, a gente troca uma ideia por lá, toda vez que tem vídeo novo eu posto o link para vocês, enfim, é bem legal. No mais, eu vou deixar meus parabéns para Halo por ter lançado esse modelo aqui com esse acabamento, com essa
essa equalização e também com esse preço sensacional. Obrigado pela confiança de ter mandado o teu fone aqui para teste. Sempre bom lembrar vocês que quando eles mandam os produtos para eu testar aqui, cara, eles não pedem para eu falar nada do que eles queiram. É realmente o unboxing e o teste do jeito que vocês estão vendo aqui. É quase impossível mentir para vocês, se é que não é impossível mesmo. Então eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado na escolha, na sua decisão de compra ou não aqui do Halo Airfree. No mais, pro meu grande abraço, valeu, até o próximo vídeo e tchau!